Graças a Deus. Eu desejo cumprimentar-lhes com a graça e a paz de Jesus Cristo. Nós estamos começando o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus pela oportunidade que eu e você temos de adorar o Senhor. Eu queria te convidar para você ir na sua casa, aí no isolamento social que você se encontra, que você se reunisse com a sua família, que você assistisse essa live todos juntos, e que você, durante a transmissão do culto, você fosse comentando, falando algo, você que está reunido com a sua família, que você tirasse uma foto em família, e depois você poste lá no grupo da igreja, que vocês estão reunidos como povo de Deus. Eu estou começando um pouquinho mais cedo, antes das 7h30, porque há uma previsão de queda de energia. Então, se tiver, eu já comecei. Se não tiver, depois o vídeo fica disponível aí. Confesso, irmãos, que é uma sensação totalmente diferente. Eu estou aqui sozinho, na nave do templo, humanamente falando, mas eu sei que Deus está aqui comigo, que Deus está aqui neste momento, porque Ele vela pela sua palavra. E não é fácil realmente tudo o que o mundo está vivendo, mas a nossa confiança está no Senhor. Eu quero orar dando abertura a esse culto. Se tiver algum problema no som, na transmissão, você escreve aí, que a Damaris pode vir aqui me avisar. Mas nós vamos orar neste momento. Quero que você ore aí comigo. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero me prostrar diante do Senhor, em adoração, em louvor, em glórias a Ti, e declarar que o Senhor é soberano, que o Senhor é Rei, que o Senhor é Senhor dos senhores, é o Deus da nossa vida. Eu quero Te adorar nesta noite, Te bendizer, Te agradecer, Senhor, porque mesmo as circunstâncias sendo adversas, nós podemos sim Te adorar, porque a nossa adoração, ela independe das circunstâncias. Então nós queremos aqui nesta noite declarar que o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos por tudo. Te louvamos, Senhor, por Tua presença, por Teu amor, por Tua bondade, por Tua glória, Senhor, que sempre nos acompanha. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que temos aqui, através da internet, de juntamente com Teu povo espalhado aqui na nossa cidade, em muitas localidades. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de juntos podermos, mesmo longes, humanamente falando, mas estamos ligados num só coração, num só espírito, para Te adorar. Muito obrigado, ó Pai. Eu quero Te agradecer e pedir a Tua bênção, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para a abertura desse culto, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Diz assim o texto, João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa
que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu ouvi muitos posts no Facebook, nas redes sociais, dizendo que a igreja não é um templo, e realmente, é claro que esse espaço aqui é uma bênção, onde nós podemos nos reunir, onde a gente pode ver um ao outro, cumprimentar, abraçar, orar, mas a adoração a Deus não está restrita nesse espaço aqui. A adoração a Deus, ela parte do nosso coração. Então agora, nós podemos sim adorar o Senhor. Nós podemos sim bendizer o nome de Deus, o nome de Jesus, mesmo não estando reunidos no templo. Mas a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então que Deus te abençoe nesta noite e que a graça de Deus esteja na sua vida. Deixa eu só dar alguns avisos. Não está tendo trabalho na igreja e não há previsão de volta ainda. Tem os decretos do Estado, do governo federal, do governo municipal, e por enquanto não haverá reuniões de forma nenhuma nos lares, reuniões de oração aqui no templo, não. A ordem é ficarmos em casa. E uma orientação para os irmãos: fiquem em casa. Todos os prognósticos dizem que essa semana vai ser uma semana muito crucial para o nosso país, onde provavelmente a epidemia vai se espalhar mais ainda. Então, fiquem em casa, não é férias, é momento de nos recolhermos e ficarmos dentro de casa, cuidando uns dos outros, tá bom? Então, por enquanto, nós não teremos as nossas reuniões. Eu quero, neste momento, ler mais um texto da palavra de Deus, que está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Diz assim, a partir do versículo 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve do altar tira de lá o seu sustento? Então, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqui está o texto do apóstolo Paulo, em que ele está sempre defendendo a seu apostolado. O apóstolo Paulo está sempre defendendo, o seu direito de ser apóstolo. E essa questão financeira também sempre pegou na vida de Paulo. Mas Paulo nunca deixou de ensinar sobre essa questão, nunca deixou de ensinar da importância da contribuição. Nós não podemos aqui contribuir aqui na igreja, mas nós podemos contribuir com as nossas orações, nós podemos contribuir através da transferência bancária, online, tudo isso. Então, eu quero orar neste momento para o povo de Deus, para que a gente continue firme no propósito de sustentar a obra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui pedir a tua bênção, a tua graça, o teu amor, que a tua bondade, ó Pai, se estenda na vida de todos que têm contribuído. Eu sei que muitos irão fazer suas contribuições através de transferência bancária, através de depósito, que a tua bênção alcance a todos os corações, que o Senhor possa sustentar nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Abra as portas do céu e que
a tua provisão, o teu sustento, nunca, Senhor, acabe para os seus filhos. Abençoe o nosso país, para que não entre numa recessão econômica, e que a tua provisão se estenda na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós não teremos o louvor aqui, eu não vou me arriscar de cantar aqui hoje com os irmãos, mas que vocês aí na sua casa possam louvar ao Senhor. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para a nossa vida, para a minha vida. Livro de Salmos 77, Salmo de número 77. Salmo de número 77 diz-nos assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas, da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou nas redondezas. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Eu queria que você agora, eu vou meditar na palavra, eu queria que você compartilhasse o vídeo. Aí compartilhe nas suas redes sociais, para que nós alcancemos um grande número de pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para a gente está vivendo um tempo de muitas emoções. Nós estamos vivendo um tempo em que está todo mundo preocupado, está todo mundo com as emoções à flor da pele. E aqui que está um problema. Quando a gente vive guiado pelas emoções, as emoções têm o poder de distorcer realidades. Vou citar 2 exemplos. Certa pessoa estava desempregada há vários meses, com todas as suas finanças em desequilíbrio, e ele então procura o seu psicólogo, o seu terapeuta, por causa de uma grave crise no seu casamento. Ele foi lá para conversar com o terapeuta de uma crise no seu casamento. E depois de um tempo de conversa e de apoio, ele pôde ver
que aquela definitivamente não era uma boa hora para discutir o relacionamento conjugal. Porque qualquer opinião que aquele homem desse ia ser debaixo da pressão da falta de recurso financeiro. Então, terapeuta, vamos deixar essa conversa do teu casamento para outro momento, porque você está debaixo de fortes emoções. E isso pode atrapalhar o seu julgamento, atrapalhar a sua conversa. Sabe, queridos irmãos, emoções à flor da pele podem fazer com que a gente faça leituras erradas da vida. Pode fazer com que a gente erre e tome atitudes e decisões impensadas. Então, pense comigo o seguinte: quando a gente faz julgamentos duros, implacáveis e severos demais sobre a vida, sobre os outros, sobre você ou sobre Deus, vamos supor que nesse momento agora você está questionando muita coisa sobre a vida. Nesse momento exato você está questionando muita coisa a respeito de Deus, a respeito de você, da sua família. Você precisa se perguntar: será que eu estou emocionalmente bem para avaliar corretamente os fatos, ou estou deixando que a pressão do momento, que o estresse do momento dirijam a minha vida? Você precisa se perguntar isso, principalmente nesse exato momento em que nós estamos vivendo. A realidade, meus irmãos, é que nem sempre vemos as coisas como de fato são. Nem sempre enxergamos a vida na sua essência. Nem sempre julgamos as coisas sem o crivo de determinada visão ou preconceito, sem sermos afetados emocionalmente pela leitura que nós fazemos da vida. Então eu quero chamar você nesse momento, onde as emoções estão à flor da pele, para a gente parar um pouco, para a gente acalmar um pouco o coração, para a gente aquietar um pouco a alma e confiarmos em Deus. O salmo que nós lemos, o Salmo 77, nesse salmo a gente encontra o relato e o desabafo do salmista Asaf. O salmista Asaf foi um dos grandes músicos de Israel, e a sua visão sobre a vida e a sua visão sobre Deus estava totalmente alterada. Olha o que ele fala: de noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta, rejeita o Senhor para sempre. Será que Deus não vai olhar para a gente de novo? Será que cessou a graça de Deus? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Quando a gente lê esse livro de Asaf atentamente, a gente conclui que algo na vida dele, na alma dele, estava distorcido na sua compreensão de Deus. Aí depois que ele faz o desabafo, ele faz a seguinte observação: então disse eu comigo, isto é a minha aflição. Olha para você ver. Asaf não estava conseguindo enxergar a vida direito, porque ele estava aflito. Versículo 2: a minha alma recusa a consolar-se. Versículo 3: lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e desfalece-me o espírito. A sua comunhão com Deus tem um efeito reverso. A oração tem um efeito reverso. Ele ora, mas à medida que ele vai orando, ele sente um peso na alma. Ele geme na sua alma quando ele se lembra de Deus. Não era para ser o contrário? Não era para ser o inverso? Quando a gente lembra de Deus, não é para sentirmos paz e alívio.
Quando a gente medita em Deus e olha para Deus, não era para sentirmos no nosso coração um alívio? Ele não deveria sentir-se fortalecido por pensar em Deus? Versículo 4 ele fala assim: não me deixas pregar os olhos, insônia. As emoções dele estavam em frangalhos. O salmista encontra-se em crise com Deus, e isso afeta a maneira como ele enxerga a realidade. Aí eu pergunto, não é assim que a gente geralmente faz? A nossa amargura, murmuração e raiva, muitas vezes é antes de tudo contra Deus, ou não encontra-se Deus acima e de trás de tudo? Quando a gente se sente frustrado, lá no fundo a gente está frustrado com Deus. E aí? Como é que está seu coração? Inquieto? Como é que está a sua alma? Aflita? Qual é a razão de tudo isso? O porquê de tudo isso? O tempo que a gente está vivendo agora é um tempo de aflição, mas também é um tempo de um chamado de Deus para a gente confiar em Deus, fazer aquilo que a gente precisa fazer, todo o cuidado possível. É por isso que eu estou sozinho aqui. Eu pensei em chamar o meu grupo de louvor, umas 3 pessoas, para a gente pelo menos fazer, mas eu pensei, não, é um momento de cuidado extremo. Então aquilo que a gente pode fazer, vamos fazer. Mas Deus está nos chamando nesse tempo, queridos irmãos, querida família reunida, para a gente confiar nele. E o texto aqui nos mostra algumas verdades que a gente precisa ter no coração e na alma nesse momento de angústia. E a primeira verdade é que não existe problema em Deus, mas o problema está na nossa lente. Não existe problema em Deus, o problema está em como enxergamos a Deus e como enxergamos a vida. Por que é que Asaf estava desse jeito? O que é que angustiava Asaf? Por que ele estava falando que Deus não olhava para eles, que Deus não era mais bondoso? Ele fala, é a minha aflição. Por causa da aflição do coração, ele não enxergava Deus corretamente e num primeiro momento culpava a Deus. Deus não é bondoso, Deus não olha para a gente, Deus virou o rosto para a gente. Muitas vezes acontece assim. Quando estivermos alterados emocionalmente, como o momento é agora, é preciso nos lembrar que Deus continua fiel. A sua fidelidade, a sua estabilidade, a firmeza de Deus, a grandeza de Deus deve nos orientar, e não a situação que estamos enfrentando. Deus é santo, e seus motivos são sempre corretos. Deus sabe o que faz, mesmo que a gente não consiga entender nada do que está acontecendo, mas Deus continua sendo Deus, assentado no seu alto e sublime trono. Glória a Deus por isso. Então, primeira verdade, não há problema em Deus. O problema está em nós que não conseguimos enxergar Deus. Segunda verdade, é que o nosso estado de humor, as nossas emoções, podem nos levar a conclusões equivocadas. Muitas vezes até mesmo a variação de hormônios pode gerar um sentimento de irritabilidade ou até mesmo depressão, a gente sabe disso. Se você vai em alguns parques de diversões, você encontra nesses parques simuladores. E agora tem nos shoppings também, você coloca um capacete na cabeça, um óculos, e aí aquilo cria uma realidade virtual de uma montanha russa, e todo mundo vê os vídeos, todo mundo chora de rir, porque as pessoas pensam que realmente estão numa montanha russa. Você entra naquilo, naquele carrinho ali, você está dentro do shopping, no meio do shopping, não está na montanha russa,
mas aquilo vai passando, um filme, você vai vendo aquilo em alta velocidade, e os assentos vão mexendo um pouco, e te dá a impressão que você está voando, que você está numa montanha-russa, que você vai cair, porque a tela está se movendo. E aí bate o desespero, e a gente fica com medo. A regra é simples, basta você olhar para o lado, que na verdade você vai ver que tudo está no lugar. Se você tira aquele óculos, você vai olhar e vai ver um monte de gente rindo de você, e você vê que está no meio do shopping, não tem perigo nenhum. Você simplesmente tem a impressão de velocidade. Eu acho que isso ilustra bem o que sentimos na vida. Muitas vezes nos desesperamos, queridos, culpamos a Deus, fazemos leituras equivocadas da vida, mas basta olhar para Deus, basta olhar a sua fidelidade, a sua soberania na história, para vermos como tudo está como Deus sempre quis que estivesse, mesmo que a gente não entenda. Deus é Deus, e Deus tem um controle sobre todas as coisas, e nos chama a confiar nesse controle dele. Então toma cuidado com as suas emoções nesse tempo. Terceira lição. Pastor, como é que a gente supera essas emoções que está todo mundo preocupado? Eu não tiro a razão. Para superar a distorção que as emoções causam em nós, é preciso, querido, que está aí me acompanhando, colocar os olhos em Deus. É preciso colocar os olhos na sua estabilidade. É preciso colocar os olhos no caráter de Deus. E ao mesmo tempo tirar os olhos de nós mesmos. Tirar os olhos da nossa instabilidade emocional. Da nossa variação hormonal. Onde é que o salmista coloca o seu olhar? Ele ora, ele desabafa, ele está perdido. Mas se você vai lendo o Salmo 77, você percebe que ele começa a recobrar a consciência. Ele tira o olhar da sua aflição, ele tira o olhar dele mesmo, e ele começa a olhar para Deus. Aí antes de mais nada, o que ele faz? Ele se lembra do fato de que Deus já construiu história no meio do seu povo, no meio de Israel. Deus foi o condutor da história de Israel. A ação de Deus na história, ela é concreta. E o salmista não pode negar o fato de que Deus já tinha dado vitória para o povo de Israel, porque ele já tinha participado dessa vitória. Ele sabia que foi assim que Davi venceu o gigante Golias. Olha o que Davi disse: tu vens a mim com espada e escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Por que é que Davi se sentiu tão seguro na batalha contra o gigante Golias, muito maior do que ele? Porque Deus já lhe tinha dado outras vitórias contra um leão e contra um urso. Ou seja, a vitória de ontem pode dar segurança à vitória de hoje. Se Deus já revelou o seu cuidado na sua vida, ou será que nunca revelou? Todos nós temos algo para falar a respeito do cuidado de Deus. Então, se Deus já cuidou no passado, por que deveríamos ainda andar inseguros? Para obter a vitória, o salmista lança a mão da memória. Ele fala assim: eu recordo dos feitos do passado. Eu olho para a história da minha vida e do nosso povo e vi o quanto Deus já fez. Irmãos queridos, nós precisamos olhar para a história do mundo. Quantas dificuldades o mundo já passou e tudo foi superado. Quantas pandemias, quantas crises, quantas tragédias já aconteceram, mas tudo foi superado, porque Deus nos dá a condição de superar. Precisamos aprender que na vida
Quem vive melhor não é quem se lembra mais, mas quem tem melhor memória. O que Jeremias fala lá em Lamentações? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele fala, o que me dá esperança é a fidelidade de Deus. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. O que ele se recorda? O que o salmista traz à memória? Versículo 13. O salmista fala da santidade de Deus. Santidade tem a ver com motivos. Se Deus é santo, os motivos de Deus para conosco serão sempre os melhores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não brinca com a nossa dor. Deus entende a nossa dor. E Deus tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. O que é que o salmista se lembra para trazer fé para o coração? Ele se lembra que Deus é tão grande. Ele pergunta assim, que Deus, minúsculo, é tão grande como nosso Deus? Ele sabe que o Deus em quem ele coloca a sua confiança é todo poderoso. Que o Deus em que ele coloca a sua confiança é soberano e nada é impossível para Deus. Se Deus não faz alguma coisa, é porque isso faz parte dos seus propósitos eternos e muitas vezes misteriosos que a humanidade não pode compreender. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida. Só Deus tem a prerrogativa de ser Deus, de fazer o que Ele deseja, sem ter que dar explicações, sem ter que explicar as suas razões. Deus é Deus. O que o salmista se lembra para trazer paz para o coração? Ele se lembra da forma misteriosa de Deus agir. Versículo 13, ele fala assim, Deus caminha sem deixar vestígios. Olha que coisa linda. Deus passa misteriosamente pela história. Irmãos, presta atenção em algo que eu vou dizer agora. O que é que a gente tem visto nesses dias? Isolamento social, um princípio de caos, uma preocupação do mundo inteiro. Mundo inteiro, verdade. Mas o que que nós temos visto também? O mundo falando de Deus. Prestou atenção nisso? As pessoas falando de Deus. Se você for ler, for pesquisar hoje no Facebook, no Instagram, no YouTube, todas as igrejas, todo mundo estão fazendo o que eu estou fazendo agora. E ninguém está concorrendo com o outro. Todo mundo. E as visualizações dos vídeos são enormes. Não só daqueles que fazem parte da igreja, mas de toda a cidade. Está buscando. O mundo está falando de Deus. A gente está vendo alguns movimentos em prédios, onde as pessoas estão indo para a sacada do prédio e lá cantando. Eu mostrei um vídeo no grupo da igreja de um pastor, tio de uma querida amiga, pastor Ótono de Paula, lá no Rio de Janeiro, lá na sacada do seu prédio, ele com a caixinha de som, cantando, exaltando a Deus, falando de Deus para as pessoas. Então, Deus misteriosamente está passando neste momento. Não é assim que Jesus falou para João, o vento sopra onde quer, assim é o Espírito Santo, que age como um vento, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Deus nesse exato momento está agindo na história do mundo. Deus está chamando o mundo para se apresentar a Ele. Deus está convocando o mundo para se arrepender e voltar seu coração para Ele. E Deus está cuidando de tudo. O que Ele enxerga quando Ele olha, quando Ele recorda? Traga a memória. Eu recordo dos grandes feitos de Deus. Ele se lembra da direção sábia e da direção pastoral de Deus. Versículo 20. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. O que ele está dizendo aqui? É que Deus usa pessoas para realizar
seus propósitos, mas é Deus quem está por detrás de todas estas coisas. Deus é sábio, está direcionando, está guiando, está nos pastoreando. Queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, concluindo, conflitos, enfermidades, lutos, tragédias podem nos desequilibrar. Sei que está muita gente preocupada. Eu vou orar daqui a pouquinho por vários pedidos aqui que eu tenho recebido esses dias. Isso tudo pode nos desequilibrar. Como é que vai ser, pastor? Será que a doença chega em nossa cidade? Será que o desemprego vai tomar conta? Será que vai faltar comida? Será que vai faltar mantimento? Será que vai faltar remédio? Será? E isso tudo pode nos desequilibrar. E quando tomamos decisões ou fazemos asseverações radicais nesses momentos, quase que inevitavelmente nós vamos nos equivocar e vamos trazer consequências danosas para a vida. Então, se você conseguir se lembrar, veja se as emoções, a situação e a saúde são seus aliados ou são seus inimigos. Se você perceber que as suas emoções, que a sua saúde, que a situação do momento, algum desses fatores estão levando você a fazer julgamentos equivocados, a ficar mais desesperado ainda, reflita um pouco, pare um pouco, aquieta o coração. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite inteira. Nós não sabemos quantas noites vai durar essa quarentena. Nós não sabemos quantas semanas ou meses tem prognósticos falando, nós não sabemos. Então as noites talvez serão longas. Nós não sabemos. Mas eu preciso descansar na promessa de Deus de que um choro pode durar a noite inteira, mas, olha a certeza, a alegria, ela vem pela manhã. Vai vir um tempo em que nós vamos sorrir de novo, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, querido, antes de você se desesperar, avalie seu equilíbrio emocional. Avalie tudo isso. Não tome decisões agora neste momento. E segundo, para a gente terminar, dentro da conclusão, entenda quem é Deus. Quando eu entendo quem é Deus, a confiança no caráter de Deus dá descanso. Tem uma canção linda: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. É momento de quietude na alma, para você ouvir a voz de Deus. E nada mais salutar, saudável, de que uma correta compreensão de quem Deus é. E nada pode nos adoecer mais do que nós suspeitarmos de Deus, não entendermos quem Deus é. E aí eu me firmo nas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha o que Paulo fala: pois eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo, olha que lindo, de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo. Olha que certeza linda que Paulo tinha, de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha vida, a minha salvação até o dia final. Queridos e queridas, que Deus os abençoe, que Deus os ajude, que Deus nos ajude nesse tempo e traga quietude para a nossa alma. Eu quero orar, eu quero fazer 2 orações. A primeira, pela pregação que foi feita, para que você tenha compreendido bem que talvez, se suas emoções estão conturbadas, Deus hoje está trazendo quietude para o teu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar agora todos que estão me ouvindo, vendo aqui pela internet.
é momento de inquietação, momento de caos, de dúvidas, de temores que a gente está vivendo. Mas, Senhor, a despeito de tudo isso, na verdade é momento de confiança, é momento de entrega, é momento de vida no altar, é momento de descansarmos no Teu caráter, na Tua vontade, no Teu amor, na Tua bondade. Então eu quero orar por todos agora, em especial por aqueles que estão com dificuldade de lidar com as suas emoções, por aqueles que sofrem com síndrome de pânico, depressão, angústia, crises de ansiedade. Pai, visite-os agora com a Tua paz, com a Tua calma. Tua palavra diz que o Senhor nos dá uma paz. A minha paz os deixo, a minha paz os dou. Não a dou como o mundo dá. E o Senhor nos dá uma paz que excede todo entendimento. Coloca paz no coração do Teu povo, coloca sabedoria na mente, para fazermos aquilo que é correto. E abençoe, meu Deus, a todos. Visite agora as famílias, as crianças que ficam perdidas no meio disso tudo, sem saber o que está acontecendo. Deus, traga paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, eu vou encerrar, mas eu quero encerrar com mais uma oração. Ontem eu fiz uma live, ficamos mais de 1 hora conversando, e foram feitos muitos pedidos de oração. E alguns estão me vindo à mente agora que eu quero orar. E com essa oração eu vou terminar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, eu quero Te adorar. Eu quero Te bendizer por esse tempo que nós passamos aqui. Por esse tempo que passamos aqui ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Mas agora, Senhor, eu quero orar por alguns motivos específicos, por causas, por pessoas. Eu quero orar agora, Senhor, por aquelas pessoas que estão sozinhas em casa, que não têm alguém, viúvas, pessoas de idade. Pai, que o Senhor seja a companhia delas. Muitos estão sozinhos porque não podem receber família. Então, que o Senhor seja a companhia delas, ó Pai. Eu quero orar pelos profissionais de saúde. Guarda os profissionais de saúde em Tuas mãos. Protege, Senhor, desse vírus. Guarda, Senhor, a polícia militar, a polícia civil, porque é um momento também de dificuldade em nosso país. Abençoe, Senhor, os nossos políticos, para que possam tomar as medidas corretas, para que possam tomar as medidas protetivas e para que possa pensar também no povo, naquele que sofre, naquele que tem dificuldade. Eu oro, Senhor, pelos hospitais que vão enfrentar dificuldades também. Meu Deus, guarda os hospitais, dê estratégias para que possam cuidar do Teu povo. Eu oro por aqueles que fazem parte dos grupos de risco, as pessoas de idade, os bebês, pessoas que já têm doenças crônicas. Pai, guarda esse povo em Tuas mãos, guarda, Senhor, a vida deles. Eu oro, Senhor, pelas cidades que já se fecharam, que trancaram as suas entradas. Guarda cada cidade, guarda cada povo, guarda, Senhor, os grandes centros, onde a epidemia se espalha mais rapidamente. Deus, abençoe, meu Deus, o povo que está lá nas favelas. Hoje já saiu uma notícia de um primeiro caso, lá na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Deus, guarda as favelas, guarda aquele povo, guarda, Senhor, a questão financeira, os trabalhadores autônomos, que dependem do dia a dia, não podem trabalhar, ó Deus, dê o sustento, de alguma forma, use o Teu povo, o povo brasileiro, para ajudar uns aos outros, e arrumar uma forma para isso, que os governos tenham políticas, que abençoa, meu Deus, o pobre, aquele que tem dificuldade. Deus, guarda o comércio da nossa cidade, guarda o comércio do Brasil, os comerciantes, os empresários, os trabalhadores, enfim, que a Tua paz alcance a todos, ó Deus. Se eu esqueci de algum pedido, o Senhor conhece a todos. Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui. Eu quero Te adorar e Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou terminando por aqui, eu vou impetrar a bênção, mas antes vou dizer que durante a semana
Eu quero ver se todas as noites a gente consegue fazer uma live de oração. E amanhã à noite está programado aquele movimento que nós falamos que iríamos fazer ontem, mas não pudemos fazer porque acabou a energia. Então amanhã, às 8 horas da noite, lá na rádio Onda Minas 87,9, 8 horas da noite, eu estarei lá para fazer uma oração por toda a cidade. Fazer uma breve palavra e fazer uma oração. E vai acontecer algo interessante. Nesse horário nós vamos colocar uma música, Porque Ele Vive, do Fernandinho. E no momento que a gente colocar, quando você estiver sintonizado na sua rádio, no carro, né, você pode ir no carro, na garagem, ligar o rádio. Eu vou ver se eu consigo fazer uma transmissão de lá também. Que você aumentasse o volume, colocasse o seu aparelho de som, a sua caixinha de som, na janela, lá na varanda, e aumentasse o volume na cidade inteira. Porque essa música é uma música muito forte. Porque ela fala assim, porque Ele vive, Jesus vive, eu posso crer no amanhã. É uma música de fé. Então amanhã à noite nós vamos fazer, permitindo Deus, esse movimento lá na rádio Onda Minas 87,9, tá bom? Vou impetrar a bênção e assim vou terminar. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. E você aí na sua casa, diga comigo, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.